Capítulo 25. A lei. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. A arca da aliança está no lugar santíssimo, o segundo compartimento do santuário, no cerimonial do tabernáculo terreno, que servia como cópia e sombra daquele que está nos céus. Essa parte só era aberta no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Por isso, o anúncio de que o templo de Deus estava aberto e a arca da sua aliança era visível aponta para a abertura do lugar santíssimo do santuário em 1844, quando Cristo entrou ali para realizar a obra final de expiação. Aqueles que seguiram seu grande sumo sacerdote pela fé, quando ele começou seu ministério no lugar santíssimo, repararam na arca da aliança. Como já haviam estudado o tema do santuário, compreenderam a mudança de ministério do Salvador e viram que ele tinha passado a ministrar perante a arca de Deus. A arca da aliança na terra continha as duas tábuas de pedra nas quais Deus escreveu sua lei. Quando o templo de Deus se abriu no céu, a arca de sua aliança foi vista. Dentro do lugar santíssimo no templo, a lei divina está conservada, a lei que o próprio Deus falou e também escreveu com seu dedo nas tábuas de pedra. Aqueles que compreenderam esse aspecto viram como nunca antes a importância das palavras do Salvador, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a maior letra ou menor traço, por ser a revelação de sua vontade e a transcrição de seu caráter. A lei de Deus deve perdurar para sempre. O sábado está no centro dos 10 mandamentos. O Espírito de Deus impressionou aqueles estudiosos de sua palavra, mostrando a eles que em ignorância estavam transgredindo essa lei ao desconsiderar o dia de descanso do Criador. Começaram a examinar as razões para a guarda do primeiro dia da semana. Não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que Deus tivesse abolido o quarto mandamento ou mudado o sábado. Estavam buscando honestamente conhecer e fazer a vontade do Senhor. Então demonstraram sua lealdade a Deus, santificando o seu sábado. Muitas pessoas tentaram subverter a fé desses fiéis. Ninguém podia deixar de ver que a aceitação da verdade em relação ao santuário celestial envolvia cumprir os termos da lei de Deus e o sábado do quarto mandamento. Esse era o segredo por trás da oposição acirrada à explicação harmoniosa das Escrituras que revelava a ministração de Cristo no santuário celestial. As pessoas tentaram fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a porta que ele fechara, mas Cristo havia aberto a porta para o ministério no lugar santíssimo. O quarto mandamento estava dentro da lei conservada ali. Aqueles que aceitaram a luz acerca da meditação de Cristo e da lei de Deus descobriram que essas eram as verdades de Apocalipse 14, uma advertência em 3 partes a fim de que os habitantes da terra se preparem para a segunda vinda do Senhor. O anúncio de que chegou a hora do seu juízo destaca uma verdade que precisa ser proclamada até a intercessão do Salvador terminar e ele voltar para tomar seu povo para si. O juízo que começou em 1844 deve continuar até os casos de todos serem decididos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Por isso, ele se estenderá até o fim do tempo da graça. Para que estejamos prontos a comparecer no juízo, a mensagem ordena: temam a Deus e glorifiquem-no. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A Bíblia nos conta qual é o resultado de aceitar tais mensagens. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. A fim de estar preparados para o juízo,
Devemos guardar a lei de Deus, o padrão do caráter no juízo. Paulo declara: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei pela lei será julgado no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. O que obedecem à lei, esses serão declarados justos. A fé é essencial para guardar a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém da fé é pecado. O primeiro anjo nos chama para temer a Deus e glorificá-lo, adorando-o por ser o Criador dos céus e da terra. Para fazer isso, precisamos obedecer a sua lei. Sem obediência, nenhuma adoração pode ser agradável a Deus. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Criador. O dever de adorar a Deus é baseado no fato de que Ele é o Criador. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Apocalipse 14 convida as pessoas a adorar o Criador e a guardar os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta para Deus como Criador. O sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. O Senhor diz que o sábado é um sinal. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Se todos ao longo das eras tivessem guardado o sábado, isso os teria levado ao Criador como alvo de sua adoração. Nunca teria existido um adorador de ídolos, um ateu ou um descrente. A guarda do sábado é um sinal de lealdade àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem que ordena as pessoas adorarem a Deus e guardarem seus mandamentos as chama de maneira especial a observar o quarto mandamento. Em contraste com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o terceiro anjo faz referência a outro grupo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. O que a besta, a imagem e a marca representam? A identidade do dragão. A profecia na qual esses símbolos são encontrados começa com Apocalipse 12. O dragão que tentou destruir a Cristo por ocasião de seu nascimento foi Satanás, o qual incitou Herodes a ordenar a morte do Salvador, e o Império Romano foi o agente que Satanás usou para guerrear contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos, quando o paganismo era sua religião preponderante. Por isso, em sentido secundário, o dragão é símbolo de Roma pagã. Apocalipse 13 apresenta outra besta semelhante a um leopardo, a quem o dragão deu seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse símbolo, conforme historicamente a maioria dos protestantes tem acreditado, representa o papado, qual assumiu o poder, o trono e a autoridade que o Império Romano teve no passado. A Bíblia diz o seguinte acerca desta besta semelhante a um leopardo. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Essa profecia é praticamente idêntica à descrição do chifre pequeno de Daniel 7, aponta de maneira inquestionável para o papado. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, os 3 anos e meio
ou 1260 dias de Daniel 7, durante os quais o poder papal oprimiria o povo de Deus. Esse período, conforme salientado em capítulos anteriores, começou a supremacia em 538 depois de Cristo e terminou em 1798. Na época, o poder papal recebeu sua ferida mortal e a predição se cumpriu: se alguém leva para cativeiro vai.